Oi, boa noite. Agora sim, boa noite para todo mundo. Agradecer a presença de todo mundo. Muito legal ver a casa cheia. Eu sou a Heloísa, queria dar boas-vindas mesmo para vocês para essa que é a segunda edição do programa público, né, que começou agora em maio e vai até agosto, com mais de 60 ações culturais, artísticas e educativas gratuitas, né, que vão acontecer nesses próximos meses. A temática dessa edição, corpos, indícios, matrizes e espécies, vai nos levar a emergir nos debates, trânsitos e ações, né, relacionadas às linguagens transversais do corpo. Então, aproveito também para convidar vocês a acompanhar toda a programação no nosso Instagram, no nosso site. E hoje, para a gente pensar o corpo a partir da coreografia, né, da dança, de uma circunscrição social e política, né, a gente tem o prazer de receber aqui no MUPA a performance repertório número 2, pela primeira vez em Curitiba, né, uma performance que já passou por várias cidades, né, do Brasil, de outros países. Então, para conversar sobre esse trabalho, passo a palavra para o artista, coreógrafo e pesquisador Davi Pontes, a coreógrafa, performer e artista visual Wallace Ferreira, e o artista e pesquisador Miro Spinelli. No final, a gente vai abrir para perguntas, e depois ainda convido todo mundo para a gente se juntar na varanda, para tomar uma cerveja e espantar o frio, né, dessa cidade gelada. Então é isso, boa fruição, boas trocas para a gente. Oi. Bom, gente, boa noite. Primeiro quero dizer que é uma alegria enorme estar aqui. Acompanho o trabalho de Davi Wallace já há algum tempo, assim, em diferentes lugares, e sou um grande entusiasta. Acho que é realmente um presente receber esse trabalho em Curitiba. E muito feliz também por ter sido convidado por eles para ter essa conversa. Assim. Vocês querem... Tem alguma coisa que vocês querem dizer antes de qualquer coisa? Ou não? Olá, gente, boa noite. Eu sou o Davi. Queria mesmo começar agradecendo ao convite, a Gabriela e toda a equipe do museu que fez que isso fosse possível acontecer. Para a gente é uma honra e uma felicidade muito grande estar aqui. Então, muito obrigado. Agradecer ao Miro por ter topado conversar com a gente. Eu sinto que falar sobre trabalhos talvez a coisa que mais me entusiasta quanto fazer os trabalhos. Eu acho que falar sobre os trabalhos é bonito, é importante que a gente converse sobre eles. Então, fico muito feliz e honrado em estar aqui hoje com vocês. Obrigado. Boa noite, gente. Então, só queria agradecer e dizer que é um prazer estar aqui em Curitiba pela primeira vez. Estou ansiosa pela conversa e curiosa também pela essa troca. Boa noite. Eu queria começar, acho que aproveitar o momento da presença dos artistas assim, com uma pergunta bem aberta, que é uma pergunta sobre processo. Assim, o repertório é uma série, né? Número 2, se não me engano, estreou em 2020. Antes teve o Delirário Racial também, que me parece no mesmo universo coreográfico. E, recentemente, ano passado, estrearam o repertório número 3. Então, é uma pesquisa que vem de um tempo, de uma trajetória, e eu queria ouvir vocês sobre processo, mas direcionar, assim, especificamente sobre sala de ensaio, sobre procedimento de criação conjunta mesmo. Acho que vocês têm uma especificidade que é muito interessante, que são coreógrafos e performers, né? Enfim, e viajam vocês, tem uma coisa... Eu queria muito ouvir como vocês trabalham. Talvez retomar lá quando começou essa pesquisa em específico, mas também como que ela vai se transformando, né? No sentido dessa trajetória. E eu vejo como um trabalho que ele tem uma base, no sentido do repertório mesmo de movimentos, muito definida, mas que também se transforma muito, né? Tem essas entradas de adaptação com o próprio espaço, mas também tendo visto especificamente o 2 e o 3, também como vocês se encaminham também para uma outra gama de movimentos, enfim. Acho que começar por aí. Ótimo.
Eu posso começar falando e aí, se você achar que me interromper, me interrompe. Vamos ao começo. Talvez a gente começou o trabalho em 2018, a primeira versão dele. Ambos estavam na universidade, eu fazia a UF na época, o Wallace fazia dança na FRJ, eu fazia artes na UF, era um curso novo, enfim. E o trabalho nasce no contexto universitário, ele nasce também com um desejo muito grande de pensar algumas coisas que para a gente eram importantes naquele momento. A gente pensa Brasil 2018, a gente já tem um pouco da imagem do que era aquele momento no Brasil. E a gente tinha uma pergunta que para a gente era muito importante fazer desde aquele momento, que era como elaborar uma coreografia de autodefesa. Desde esse momento de 2018, a palavra coreografia já era uma palavra que para a gente era muito importante. Era importante porque a gente entendia que a coreografia ela poderia abrir possibilidades para pensar fora do campo da dança, para pensar um horizonte que fosse olhar para as coisas do mundo e, a partir disso, conseguir se relacionar com o que estava acontecendo naquele momento. Em 2018 foi quando também acontece a escalada do grupo Bolsonaro, e ele só é uma figura de tantas outras figuras mundiais de uma direita, mas também era um momento que a gente sentia que os nossos trabalhos estavam cada vez mais sendo perseguidos ou sendo, enfim, de alguma maneira sendo boicotados, e a gente decide fazer um trabalho nu naquele momento, né? A gente decide fazer um trabalho que a gente nem sabia se a gente ia conseguir fazer, assim. A gente tinha um desejo muito grande de responder algumas perguntas e de fazer o trabalho, mas a gente não sabia quando apresentava. Na verdade, surgiu a partir de um convite de uma amiga, a gente fez num evento que era um evento para skatistas. Fizemos a primeira versão do trabalho, e é muito engraçado que ele já surge assim num contexto meio B também. E a gente continuou ensaiando, tanto na UF quanto na FRJ, insistindo nesse trabalho que a gente não sabia para onde ia. E a gente escreveu na Mostra Verbo da Galeria Vermelha em São Paulo. E foi a primeira vez que a gente pensou, putz, então agora a gente precisa organizar isso melhor. A gente tem um material, então a gente precisa organizar e entender o que a gente ia fazer para essa apresentação. E foi engraçado que, sei lá, algumas semanas antes da apresentação eu machuquei a minha perna. Eu estava ensaiando na UF e por algum motivo eu rompi um tendão, assim, e foi tipo, a gente pensou, nossa, a gente não vai dançar, né? E aí eu dancei mesmo assim com a perna machucada e foi, tipo, difícil e ao mesmo tempo pra gente era muito animador, porque é a primeira vez que a gente saía do Rio de Janeiro para apresentar o trabalho. E depois disso as coisas mudaram assim pra gente. Lá já nesse primeiro evento a gente recebeu um convite para ir para Amsterdã. E quando estava meio para próximo dia aconteceu a pandemia e tipo nada aconteceu. O trabalho, eu acho que, desde o princípio, ele tem uma pergunta que talvez é a pergunta que a gente se faça até hoje, que é essa que eu falei, que é como elaborar uma coreografia de autodefesa. E talvez o repertório, que é uma trilogia, desde o princípio também era uma desculpa para ter um trabalho de longa duração. Assim. A gente sabia que as pessoas tinham processos muito rápidos, que tinham trabalhos, e que abandonavam rapidamente para ir para uma próxima coisa. E a gente não queria, a gente queria, de cara, recusar essa ideia, e animava muito a gente a possibilidade de pensar um trabalho que durasse muito tempo. Porque a gente sabia que era um trabalho que exigia muito da gente, e por isso não dava para ser tão perecível quanto talvez outros trabalhos que a gente já tenha feito. Então tinha muito esse desejo de continuar fazendo um trabalho, de insistir no trabalho, e também disputar uma palavra, que era a coreografia, já naquele momento. Assim. Naquele momento não era uma palavra que a gente falava tanto, naquele momento, obviamente no campo da dança, mas agora chega uma Bienal que chamou Coreografia do Impossível. Então, mas desde lá a gente já estava muito interessado nessa palavra, assim. Interessado porque a gente usualmente usa a coreografia para sinônimo para dança, e essas palavras elas não são sinônimas. Coreografia é uma coisa e dança é outra completamente diferente. A coreografia tem um lugar no mundo, ela foi inventada, ela tem uma função muito específica. A dança, ela está no mundo desde que o mundo ele existe, né? Eu acho que a dança é um pouco mais complexa, mas a coreografia não. Ela foi inventada politicamente para coisas muito específicas. Então, por isso nos interessava disputar essa palavra. Nos interessava conseguir pensar a partir dela, tentando recusar a ideia de tempo, de violência, de colonialidade, que ela estava implicada naquele momento, e até perceber o que acontecia quando nossos corpos se colocavam nessa situação toda. O que acontece? Qual é a virada que a gente pode fazer? Então, talvez esse era um dos primeiros desafios quando pensou o trabalho.
E aí o trabalho ele tem 3 partes, assim, e toda vez que alguém me pergunta qual a diferença entre os 3, eu tenho muita dificuldade de responder, assim. Embora eu sei que tem diferenças que são práticas, da ordem prática, em relação a pose, ou a movimento, ou a posturas, não sei. Mas eu acho que tem uma coisa que corta todos os trabalhos, que é esse desejo meio incontornável mesmo de responder uma pergunta e saber que não respondeu essa pergunta e tentar continuar respondendo uma pergunta, sabe? É um desejo de alguma coisa que não vai levar a lugar nenhum, mas ao mesmo tempo essa coisa não levar a lugar nenhum nos anima a continuar respondendo. Então acho que o trabalho também ele tem um pouco dessa magia pra gente. Sim, acho que também tem uma coisa que lá em 2018, quando a gente começou a se encontrar para entender esse trabalho, ele não era um trabalho, né? A gente não tinha nada em 2018, a gente só tinha, você falou da sala, a gente só tinha o espaço que a UF e a UFRJ dava pra gente. Então, quando não tinha esses 2 lugares, a gente não tinha nenhum lugar. A gente não tinha lugar para ensaiar, a gente não tinha nada. Mas quando a gente tinha todo o espaço de uma instituição federal. Então, a gente não tinha muita ambição do que seria, do para onde seria. O repertório número 1, ele nasce podendo ser muita coisa, porque a gente não tinha nada. Então, a gente não tinha nada, então a gente podia fazer qualquer coisa, não tinha essa pressão. Então, no começo, a gente testou várias versões, já teve música, já teve luz, já teve, enfim, outras pessoas fazendo outros trabalhos, e a gente foi entendendo, a gente teve muito tempo também com o número 1 para poder errar, para poder entender que algumas coisas não eram, algumas coisas eram, algumas coisas não podiam, então tudo era muito assim, tudo pode ser, né? Então acho que a diferença também veio surgindo nisso, que quando a gente começou a criar, a gente não tinha uma pressão de ter um público já esperando a gente, de ter uma ideia já esperando. A gente estava podendo fazer tudo e querendo que as pessoas vissem. Então a gente estava tipo assim, veja isso aqui que eu estou fazendo, tipo, mostrando, tipo, eu tô fazendo isso. E eu acho que tem, quando chega no 2 e no 3 já tem um pouco desse lugar de que tem uma expectativa do que a gente vai fazer. Tem no número 2 já é um trabalho comissionado pela Trienal. Então a gente já ficava assim, meu Deus. E ainda assim, e aí o 3 agora vem para a Bienal. Então acho que é o desafio da gente tentar cada vez mais nos desafiar, mas não perder aquela energia que a gente tinha no começo de que a gente não tinha nada, então a gente podia fazer tudo e não fazer pensando, agora eu preciso fazer porque agora tem um museu querendo ver, agora tem como que a gente mantém essas esquivas de não tentar responder a alguma pergunta ou alguma expectativa que a gente tinha lá em 2018, mas agora projetando para lugares maiores, para estruturas maiores, enfim. Quando a gente criou o número 1 e o número 2 principalmente foi na pandemia, e a gente já tinha saído da faculdade, a gente não tinha salas de ensaio, a gente não tinha nenhum lugar, a gente ensaiava num chão duro, cheio de pó sujo, de um fundo de um galpão que a gente conseguiu emprestado num espaço, enfim, em nenhuma condição digna de ensaiar. Então a gente nunca. Esses trabalhos foram criados muito numa situação não muito próspera, não muito adequada. A gente não tinha uma sala incrível, um som com ar-condicionado. Então a gente teve durante muito tempo que acreditar que a gente tinha alguma coisa. Muito tempo foi sobre a gente acreditando que alguma coisa tinha, que alguma coisa ia dar, que algum lugar ia chegar. E a gente não tinha ideia do que seria isso, de que onde seria isso. Ir para Verbo foi a primeira vez que a gente saiu da nossa cidade com esse trabalho. Sei lá, a gente fez no Valongo, foi a primeira vez que eu tinha andado de avião na minha vida. Então, assim, muita coisa foi surgindo porque a gente acreditou que tinha alguma coisa, que alguma coisa precisava acontecer, que alguma coisa estava acontecendo. Então, partiu muito desse desejo da gente continuar seguindo com aquela energia, com aquela esperança que a gente tinha hoje, porque hoje a gente consegue residência, consegue coisa, mas eu acho que é importante a gente não perder essa conexão entre nós dois e esse desejo de entender que o trabalho parte dessa inquietação, dessa pergunta que a gente moveu lá em 2018 e que segue movendo a gente até agora, assim, de alguma forma, como que a gente avança, mas também não esquece de onde começou. Então, manter esses 2 lugares para que a pesquisa continue viva e não se acomode em um lugar de conforto tem sido também o desafio, assim, para seguir fazendo e seguir se perguntando e seguir esquivando das armadilhas que aparecem no caminho, né?
Talvez entrando um pouco mais especificamente nas questões do trabalho, acho que, para mim, o que é o mais intuitivo é entrar mesmo na palavra autodefesa, né? E Davi já trouxe um pouco essa diferença entre coreografia e dança, que eu acho que é importante pensar também, e lembrar, para quem sabe, talvez tenha pessoas que não saibam, que a palavra coreografia ela tem uma origem militar, né? Primeira vez que ela aparece enquanto uma palavra, ela vem como uma grafia mesmo de movimentos de tropas, né? Acredito que no século XIX, talvez esteja errado, não chequei. Mas, e aí vocês vêm pesquisando esse conceito e pesquisando a autodefesa, que também é uma palavra que está aí, né, nesse binômio defesa-ataque, só que fazendo uma coisa nitidamente e claramente muito diferente do que seria um militarismo, talvez até uma espécie de um avesso disso, né? E aí fiquei com vontade de ouvir vocês nesse sentido e também pensando como que a palavra coreografia ela também passa a ser usada para pensar movimentos políticos e sociais, né? O trabalho do André Lepec, por exemplo, é exemplar nisso, que ele traz o conceito de coreopolícia e coreopolítica para falar, inclusive, sobre como o movimento se dá na cidade, enfim. E aí fiquei com vontade de ouvir vocês nesse sentido, né? Como que a coreografia é isso que surge como um desejo de controle, até de eficiência de um movimento bélico, mas que, ao mesmo tempo, é ela própria que abre a possibilidade de desvio, né? Em especial do mundo que se dá, que, enfim, se constitui através da violência racial e de gênero, que acho que no trabalho de vocês é o que também é muito levantado, né? Esses dois aspectos, assim. Aí, enfim. Ótima pergunta. Quê? Estou pensando de começar. Mas eu acho que é importante começar pela coreografia. Eu acho que tinha, na verdade, junto com essa palavra, coreografia, uma certa melancolia naquele momento. Tinha uma certa melancolia de que as danças pudessem desaparecer e que cada vez que uma dança era dançada, ela estava à beira do desaparecimento porque as danças elas não ficavam no tempo, né? Elas desapareciam, não tinha uma maneira de guardar essas danças. Então a coreografia também surgiu nesse momento como uma maneira de fato, anotar as danças sobre papel. Então eu podia me voltar ao papel e saber como mover no espaço, sabe? Poderia saber o que fazer no Brasil, enfim, em qualquer outro espaço. E nesse momento também se cria, junto com isso tudo, que a coreografia também faz, é criar um espaço, né? Lepec ele vai dizer que no primeiro manual que chama Orzeografia, que chama manual de dança, gestos, enfim. No primeiro manual, a primeira coisa que aparece, que é mais importante para uma dança acontecer, era o espaço. Então, tem lá uma figura bidimensional, um espaço que é representado por A, B, C e D, e o corpo, que é uma figura que é uma meia-lua e um corte no meio. E naquele momento, no primeiro manual de dança de coreografia, a primeira parte desse manual diz que a coisa mais importante para uma dança acontecer é o espaço. Então, já de cara, elimina o corpo para que uma dança pudesse acontecer. Então, a coisa mais importante para uma dança não é um corpo, é o espaço. E a gente consegue pensar algumas coisas a partir disso, né? Mesmo que ele não diga coisas, a gente pensa, né? Então, a gente é empurrado a pensar algumas coisas a partir disso. E a gente pensa que o corpo ele não é importante, né? Ele talvez seja a terceira, a segunda coisa mais importante para uma dança acontecer, mas o espaço é fundamental. E que o que ele também faz é criar naquele momento, dizer que o espaço ele é uma coisa genérica, né? Então, para uma dança acontecer, precisa de um espaço mais ou menos liso, de paredes mais ou menos brancas, um espaço seguro que tenha teto e é um espaço que se replica, né? Então, se eu pensar nos Estados Unidos, alguém numa sala de dança, a gente sabe que vai ser um espaço mais ou menos como esse, de parede de chão cinza, preta ou branca. Na China, qualquer outro lugar no mundo, esse espaço ele se replica, ele é genérico, né? Então, a gente também pode pensar algumas coisas a partir disso.
E o que mais importante que eu fico pensando que se o corpo não é mais importante para uma dança acontecer, então o que de fato é o mais importante? O que é de fato mais importante, se não o corpo? O porquê disso, né? Talvez seja uma das coisas que a gente se pergunta também no trabalho. O que é fundamental para o trabalho acontecer? E por que participar dessa melancolia da dança, de que ela pode vir desaparecer e de cada vez que ela é dançada, ela está sempre à beira do seu desaparecimento, ela está sempre desaparecendo, porque ela não fica no tempo, ela não guarda no tempo, ela tem essa obsessão por desaparecer e não ficar. Não sei, assim, eu fico pensando que, primeiro, que eu entendo essa melancolia de que a dança possa desaparecer, mas talvez para a gente, ela desaparecer, ela quase como uma tática para a gente, assim. A gente entende que algumas coisas do trabalho, elas precisam ficar no meio do caminho, elas não precisam ficar durante o tempo, elas podem desaparecer e que a gente dorme em paz com isso. E o espaço no trabalho ele é muito importante, assim. Eu acho interessante que o Lepec ele fala que não gosta de usar a palavra espaço, mas prefere usar a palavra lugar. Então vou aqui também usar a palavra lugar, porque eu sinto que o trabalho ele cria os lugares por qual ele passa, assim. Eu acho que a ideia de criar um lugar para a gente é importante. Porque uma coisa que não tinha durante o trabalho e uma coisa que é fundamental para a gente é o público do trabalho, né? Acho que as pessoas percebem. O trabalho não acontece sem o público, sem as pessoas, porque a gente, desde o princípio do trabalho, a gente já começa com um acordo que é ético, assim, que é olhar para vocês e vocês olham para a gente. Então, a gente está dizendo que a gente está aqui, assim como vocês estão aí, então o jogo ele começa a partir disso. A gente entendendo que está todo mundo nesse jogo e que qualquer coisa pode vir a acontecer. Tanto para a gente quanto para vocês, assim. Acho que a palavra autodefesa também ela vem muito a partir disso, assim. Eu sinto que quando a gente usou essa palavra, talvez tentassem empurrar para a gente uma ideia de uma violência que talvez a gente não quisesse negociar, mas tem uma ideia de violência que talvez nos interesse negociar, que é essa violência que ela acontece quando o trabalho ele se instala, assim. Tem uma certa violência que é da presença, que é quase insuportável para todo mundo. Talvez a nossa seja um pouco mais insuportável para vocês, mas a de vocês também é insuportável para a gente. Porque cada coisa que acontece, enquanto o trabalho acontece, alimenta o trabalho. Alguém que rejeita, ou alguém que está muito participando daquilo, ou alguém que não consegue olhar para a gente, ou alguém que olha com algum... Enfim, tudo alimenta a gente durante o trabalho. E não alimenta de uma maneira pesada, assim. Porque acontece, às vezes, tipo, alguém depois fala assim, você me olhou muito naquela hora, eu fiquei muito movido com aquilo, e eu só, tipo, não lembro, assim. Porque para mim o trabalho ele começa aqui, ele termina aqui nesse exato momento, assim. Tipo, por mais que você tenha odiado e demonstre pra gente que odiou, eu não vou lembrar disso, porque isso alimentou enquanto a gente fazia, mas depois isso não acabou, tipo. Não vai ser pesado pra gente, vai ser tão leve quanto foi qualquer outra coisa. Então, eu acho que o trabalho ele joga com essas questões que pra gente são fundamentais, assim. E a coreografia ela entra nisso para ela nos ajudar a pensar, assim, como o Miro falou, o Lepec ele fala de uma ideia de coreopolícia e coreopolítica, e ele também vai falar dessa ideia de que a coreografia é uma palavra que está no mundo, né? A gente pensa, toda vez que acontece um assassinato de uma pessoa negra no Brasil, Estados Unidos, em qualquer outro lugar, a coreografia que se faz é criar, geralmente é a revolta, e a revolta gera o protesto, as pessoas vão para a rua e elas se movimentam em sentido, e é uma coreografia que se repete. Se a gente olha para outras coisas no mundo, as coreografias que separam as fronteiras dos países, a gente pode começar a complexificar o que a gente tem de coreografia. Então, talvez o nosso trabalho seja um pouco isso também, de alguém olhar para isso e falar, isso é uma coreografia? E por que não é uma coreografia? Não sei, eu sinto que nosso trabalho, de fato, tem sido participar de algumas discussões que talvez a dança ou a coreografia se ausentou durante algum tempo, mas para a gente são fundamentais, assim, trazer de volta para a conversa, tanto de ideias de racialidade, de como se constrói isso, sobretudo com as ideias de poses, né? Eu acho que as poses elas constroem de fato isso quando elas acontecem. Para a gente, as poses foi o que começou o trabalho. A primeira versão lá dos skatistas só tinha poses. A gente ficava algum tempo fazendo algumas poses durante esse evento, enquanto as pessoas passavam, andavam de skate.
E para a gente as poses ela tem esse caráter que para a gente tem uma coisa de uma radicalidade, de uma maneira de desafiar o tempo que para a gente é muito importante, assim. A gente sente que cada vez que a gente faz uma pose, ela pode ser uma pose que remete a um passado, alguém pode lembrar de estátua ou qualquer outra coisa, ou pode, enfim, empurrar para o futuro. Ou a ideia de uma pose que a gente compartilha enquanto grupo, tipo, alguma coisa que a gente faz, que a gente sabe que a gente faz, mas a gente, quando se cola ao nosso corpo, isso, não sei, que tem um tipo de estranheza, porque, enfim, por vários motivos. E é isso, eu sinto que nos interessa participar dessa discussão, porque eu acho que ela não tem fim, assim. E toda vez que a gente faz o repertório, parece meio clichê, mas eu sinto que é um trabalho novo, assim. Como as pessoas encaram o trabalho, como a gente encara o trabalho, a maneira com que a gente chega no trabalho. E hoje foi diferente, como qualquer outro dia. Foi diferente de fato, né? É muito interessante, assim, eu queria entrar um pouco na coisa do tempo, que eu acho que é um conceito que também, já tendo ouvido vocês falarem outras vezes, e acho que lá no Delirário Racial também vocês entram bem diretamente, né, que é um trabalho que tem também um texto. E aí eu queria pensar junto sobre o tempo e sobre esse momento muito preciso, que tem uma intensidade muito específica, que é o momento da cena, né? E para que ele serve? No geral, mas no contexto desse trabalho e a partir das estratégias que vocês usam, assim. E aí, talvez, remeter lá ao trabalho da Denise Ferreira da Silva, que eu sei também que é uma autora importante para o trabalho de vocês, que ela trabalha com a noção de tempo em vários lugares, mas ela tem um texto super sucinto, que é o evento racial ou aquilo que acontece sem o tempo ou fora do tempo, um dos dois. E aí ela vai fazer essa afirmação, que a princípio é um pouco meio estranha, de que o evento racial ele acontece sem o tempo. Mas o que isso quer dizer? Né, ele quer dizer que o evento racial ele não está marcado historicamente, né? Ele não é um marco, algo que se dá, está estabelecido e não se questiona. Ele é algo que precisa ser atualizado a todo momento, e a todo momento ele é. Né? Isso está acontecendo o tempo inteiro. Né? A colonialidade e o que se chama a marca racial, o evento racial, como ela coloca nesse texto, ele depende de todos nós para se atualizar, e ele está sendo atualizado, inclusive no momento da performance. Né? E aí talvez seja onde a gente possa começar, junto com o que Davi já estava falando, conectar a ideia de coreografia com isso, que essa suspensão ela tem algo de muito, a suspensão temporal tem algo de muito perverso, porque ela é, em alguma medida, o que permite a persistência desse evento racial, né, que está sempre se fazendo, porque se fosse um marco histórico, teria fim, né, teria dentro de uma linha, mas, ao mesmo tempo, é o que permite, acho que o que essa performance faz, que é constranger, né, esse evento, né? Constranger o olhar, que é o que produz a marcação dos corpos, né? Essa complementariedade do olhar, assim. Isso é uma coisa que me interessa muito, assim, também, enfim, no meu trabalho, como é que essas estratégias produzem outro tipo de intensidade em que se pode realmente fazer uma mudança, né? E aí eu acho que no repertório isso as estratégias de vocês são tão polidas, assim, no sentido da coisa do olhar, né? De que vocês chegam e com o tempo você vai vendo, né? Tem uma olha para o público, se olha, continua. E isso vai desmontando de algum jeito, não no sentido de resolver, porque a gente sabe que a gente muda o lugar, muda a cena, a coisa se renova, mas de trazer uma certa desarticulação mesmo, né? Da naturalização com que a coisa se dá, né? Enfim. Tem um outro conceito da Denise que eu acho que é bom para iluminar, que é o de luz negra, que ela vai falar sobre
Ela vai ter consequência que ela fala sobre a ideia de luz negra, né, que é essa luz da balada que ilumina o que é escuro então deixa aquilo ser, ela revela o que é branco no escuro. Eu acho que é um conceito interessante porque quando ela vai falar desse conceito, primeiro que ela não está olhando para física, sei lá, para essa ideia da radiação. E eu acho, por outro lado, ela está olhando também para Marx no momento do Capital, em que ele não considera o trabalho de pessoas escravizadas como um trabalho, né? E com isso, o que ele também faz é dizer que as pessoas negras, que as vidas negras estão fora do tempo, porque não estavam ali dentro do tempo que ele considerou quanto tempo. Eu acho que o trabalho, talvez, eles façam um pouco esse trabalho também de alguma maneira iluminar alguma coisa que estava apagada. E talvez a coisa das poses e dos olhares cria esse desafio durante o trabalho. Eu sinto que os olhares são uma coisa importante durante o trabalho, assim. A gente se olha bastante, olha para o público o tempo inteiro, porque para a gente é importante que esteja todo mundo aqui nesse momento, quando acontece o trabalho. Então a gente está ali exigindo um tipo de presença que a gente compartilhe junto, assim. Não uma presença que tem a ver com o presente, mas uma presença que tem a ver com o que estamos aqui, assim. E tem a ideia de constranger, né? Que talvez a gente também goste de usar a palavra deboche em alguma medida, que para a gente é importante, porque cria um certo ruído naquilo que está acontecendo, né? Cria-se... quando acontece o deboche, quando acontece esse tipo de coisa, a gente compartilha um pouco daquilo que é uma presença que talvez seja nossa com o espaço, ou com a pessoa, ou com, enfim, com o trabalho quando ele está acontecendo. A gente fez o trabalho uma vez na Suíça, e aí a primeira vez que a gente saiu do Brasil para fazer o trabalho, e a gente fez 4 apresentações direto, e uma das apresentações tinha uma pessoa que estava muito no celular o tempo inteiro, assim. E no geral, esse tipo de coisa não incomoda, assim, na verdade. A gente usa do trabalho como possibilidade. Mas naquele momento incomodou de alguma maneira, e a gente parou uma vez do trabalho na frente dele, ficou um tempo olhando para a cara dele, e aí ele foi guardando o celular no bolso e se constrangendo, porque a gente, quando olha para alguém, todo mundo olha junto com a gente, né? E aí ele foi constrangendo, guardando o celular no bolso, e a gente continuou olhando mais um pouco, e seguiu o trabalho. E aí, uma hora depois, a gente fez uma pose, eu acho que você fez uma pose que apontou, que a Wallace apontou para a porta. E ele simplesmente levantou e foi embora. Ele tinha entendido que eu estava expulsando ele do trabalho. Que tudo bem, assim, no final, enfim, é constrangedor, mas eu acho que o trabalho, ele abre espaço para que isso possa acontecer, assim. A gente já foi também constrangido várias vezes durante o trabalho. A gente apresentou uma vez na minha cidade, São Gonçalo, foi a primeira vez que meus pais foram ver o trabalho, e era um grupo de senhorinhas que entraram no teatro sem saber o que iam ver. E entraram, assim, todas, eram muitas senhorinhas. E a gente não, como assim, a gente entrou na sala, e quando elas viram que a gente estava pelado, meu Deus. Foi assim, foi uma maluquice, virou uma loucura. Elas pegavam, sei lá, durante o trabalho, tiravam fotos da gente, botavam pra família. Elas não paravam de falar. Na primeira pose, elas começavam a aplaudir, assim. E a gente, não acabou, tem mais. Mais difícil, eu acho, assim, que essa ideia de constranger que você diz realmente virou um jogo ao contrário, assim. Elas não estavam nem um pouco constrangidas com a gente. E a gente começou a ficar, será que eu tô ficando constrangida de estar fazendo? Eu tava completamente constrangido. E tipo assim, elas estavam nem aí, tipo assim, mandava beijo pra gente, tirava foto, mandava pra filha. Enfim, aí o jogo começou a ser, quem é que tá ali digitando as regras de fato do jogo? Foi meio, Não, é pela primeira vez aquilo de pensar que tá dominando o trabalho foi colocado em questão, assim, porque a gente sabia que não era nosso o jogo aquela vez, que era delas, e que a gente tinha que insistir até onde dava também, assim, porque era assim, completamente constrangedor. As pessoas gritavam coisas que a gente não conseguia ouvir o que era, e minha família estava na plateia e pela primeira vez eles viram um trabalho, e foi nessa condição, assim. Porque tem uma coisa do trabalho que ele nunca tá dado de cara. A gente chega e a gente descobre que vai ser
Na hora que ele chega, quando a gente chegou aqui, a gente olhou que tinha todo mundo aqui, e tinha mais gente ali, a gente entendeu, tá, o trabalho vai acontecer dessa forma. E aí, nesse dia, a gente chegou e a gente entendeu, falou, ok, vamos começar. E aí o público veio e deu uma outra resposta. E aí, tá, a gente segue no que a gente tem, na base que a gente acredita, no que a gente construiu, até onde a gente está negociando e até onde a gente está cedendo. Então, foi diferente, assim. Né? Tipo, tem uma coisa que é isso, a presença é muito forte. A gente chega, a gente olha para você e o que você me devolve, às vezes já movimenta o que eu vou dar o próximo passo. Aí quando você devolve uma coisa que às vezes você está debochando, você não está nem aí porque eu estou fazendo, fala assim, tá, o que está sustentando aqui, né? Já que essa relação de poder, onde eu e você já se foi, se de alguma forma se foi, o que ainda resiste, né? Qual é o trabalho? Tipo, é aí que a gente volta aos socorros que a gente faz, que é uma coisa que é muito importante pra gente, é que a gente não perca essa conexão entre nós dois. A gente fala assim, o trabalho pode acontecer no chão, duro, no frio, no calor, no vento, na área aberta ou externa, mas a gente não pode perder essa conexão, porque aí, se a gente perde isso, a gente perde tudo. Né? É muito importante que a gente olhe para vocês e que a gente entenda o que vocês estão aqui, mas também é muito importante que a gente entenda que, tipo, aconteça o que acontecer, a gente vai junto até o final. Então, a gente começa junto e a gente entende junto que horas que ele vai parar. Hoje a gente chegou no final, a gente olhou e falou assim, a gente fez mais do que a gente fez. Então, tipo assim, tem cada dia a coisicidade de uma forma e a gente se entende, ele é muito sobre o que acontece aqui agora. Então, o tempo, às vezes, é muito relativo pra gente. Nem a gente sabe quanto tempo o trabalho tem, de fato. Então, às vezes, a presença é muito mais forte. Nem a gente fala do... Quando alguém olha pra gente muito tempo e a gente fica um tempo, a gente logo esquece, porque a gente precisa esquecer para criar outra conexão. Se toda vez que alguém me olha eu fico e eu levo aquilo comigo, eu começo a criar outras camadas de trabalho. Então toda a conexão que eu crio agora olhando para você, assim que eu virar para lá, eu já esqueci que essa aconteceu e eu já estou fazendo com você outra. E quando eu viro para cá já é outra, e quando eu viro aqui para cá já é outra. Então a presença ela está sendo mutável a todo momento, assim, nesse trabalho. E também eu acho que esse foi um dia que colocou em xeque assim, todas as questões do trabalho. Assim. Talvez a gente precisasse repensar muito algumas outras questões e eu acho que foi um momento importante. Assim. E até a própria ideia de tempo no trabalho para a gente é complexa, porque a gente diz que o trabalho tem 35, 40 minutos, mas a gente nunca sabe quanto ele tem, porque a gente precisa estar decidindo ali o tempo inteiro o que vai acontecer da próxima vez que a gente for fazer alguma coisa. Então, a gente precisa decidir quando a gente quando começam as poses, a gente precisa decidir junto. E é junto decidir, ok, vamos, não vamos mais agora, vamos mais um pouco, não, vamos esperar mais um pouco. Vamos para uma próxima pose, vou lá para cima, vamos decidir isso como. Então, eu acho que o trabalho também lida sempre com essa possibilidade de decidir o tempo inteiro a próxima coisa. A gente não sabe o que vai acontecer, mas tem certeza que alguma coisa vai acontecer, ela vai se revelar, porque ela sempre se revela, mas a gente não sabe, a gente precisa decidir junto. E lidar com essa ideia do fracasso, né? Que é muito perigoso para dança. A gente tem o medo de, se tudo der errado. E se tudo der errado, que é ótimo. Muitas vezes deu tudo errado. Esse foi um dia que deu muito errado e pra gente também deu muito certo, porque a gente marcou esse dia e até hoje a gente fala dele. Então, é um dia, a gente não tem esse medo do erro. A gente abraça o erro, a falha, né? Então, não tem uma coisa que você vê esse trabalho amanhã, você vai ver um trabalho não totalmente diferente, mas é um trabalho que está vivo naquele dia. Então vai ser um trabalho daquele dia. Então a falha, o som que trava, alguém que corre, atravessa, tudo isso a gente abraça. E então tudo o que é erro e falha passa a não ser tratado nesse lugar como ruim, né? A gente coloca dentro, a gente bota dentro. Tipo, uma senhorinha tirando foto, a gente coloca dentro e fala assim, como é que a gente lida com isso agora que tem isso aqui no meio dessa questão, né? Então a gente tenta lidar com tudo e ainda assim não perder a conexão. Eu vou abrir para outras pessoas também falarem, mas só como uma última observação, assim, e retomando a ideia de tempo, e vocês falando me veio muito forte assim, essa coisa desse mecanismo, desse restart, né? Que tem uma coreografia super específica, que é olhar em volta, se olhar e recomeçar, né?
e o quanto que isso se relaciona com essa coisa de conseguir perceber o momento em que a coisa se dá e a possibilidade de o próximo momento ser diferente, né? E como última coisa também me ocorreu que esse é um trabalho sobre amor, né? Talvez também. Pelo modo como vocês, não só entre vocês, amor no sentido de quem luta comigo, né? Nesse sentido bem específico, da coisa da luta e dessa uma tecnologia muito fina de escuta, né? Esses 2 dedos que ficam entre vocês em vários momentos e esse olhar em que a coisa se resolve e se recomeça, né? Enfim, demais poder conversar e percebendo também essas nuances, né, de um mecanismo que se repete no trabalho inteiro e que dá um restart no tempo. É isso mesmo que acontece, eu acho. Mas, enfim, quem vamos? Oi, gente, boa noite. Queria agradecer muito tudo que vocês estão compartilhando, a presença de vocês e toda essa discussão super necessária. Meu nome é Lívia. Eu acho que, para mim, essa coisa da repetição, né, da coreografia que vocês propõem, ela instaura um lugar muito forte, né, de presença, tanto da coreografia da repetição do movimento, quanto da presença que é atualizada de vocês em relação ao público. E uma coisa que me chamou muito a atenção é o que ecoa de uma parte ou de um espaço para o outro. Isso me veio mais no momento em que vocês mudam a intensidade das pisadas. Nem tanto quanto vocês pausam pela primeira vez, mas acho que mais em relação às pisadas, e que parece que, para mim, ecoou alguma coisa que ainda não tinha acontecido antes. E daí eu fiquei pensando sobre isso, assim, quando a gente repete junto, o que ecoa para vocês? O que escapa? Esse ecoar no sentido de algo que escapa dessa forma que está pré-estabelecida. O que ecoa para vocês? Ok. Eu acho que a coisa do trabalho de insistir numa variação para a gente é interessante. Assim, eu acho que mais do que uma repetição para a gente, talvez a ideia de variação seja mais interessante de pensar, de perceber que alguma coisa que está ali acontecendo, ela vai variar porque a gente de alguma maneira encontrou um momento, um ritmo, e esse ritmo, ele por vezes ele se escapa, e por vezes quando a gente para, ele também pode ecoar. Mas eu sinto que acho que muita coisa ecoa para a gente quando o trabalho acontece, assim. Ecoa enquanto a gente pisa, ecoa enquanto a gente faz alguma coisa que a gente chama de silêncio. Eu acho que a gente está muito interessado durante o trabalho se perceber completamente como um todo, assim, quando o trabalho acontece. Tem um desafio assim nosso, meio ético, de estar aqui fazendo tudo enquanto tudo acontece ao mesmo tempo. Assim. Eu sinto que o tempo está ali todo embolado, ele se sobrepõe, ele é complexo, talvez, para a gente, enquanto o trabalho acontece. Eu acho que ele se revela complexo, talvez não se revele tanto enquanto a gente faz outras coisas na vida, mas enquanto o trabalho ele está sendo feito, para a gente o tempo ele é complexo. Eu acho que também tem a ver com como a gente olha para a performatividade também. Assim. Eu acho que é se colocar num desafio meio doido assim, também, de se agarrar em qualquer coisa que aparece. Talvez quando ecoa alguma coisa é um momento que a gente também tenta se agarrar numa possibilidade qualquer que o trabalho ele cria. Não sei também responder, não sei se eu consigo responder mais, mas eu sinto que talvez quando o trabalho ele ecoa muitas possibilidades para a gente. Ecoa uma ideia de rachar o chão, talvez também, essa coisa de bater contra o chão constantemente, assim. Também é uma coisa que Lepec fala sobre o chão, né? E uma coisa também que o Wallace trouxe sobre esse pesadelo da dança, que é talvez tropeçar no chão ou se olhar de uma maneira muito exposta, e talvez o trabalho
ele se abre para que isso possa acontecer, assim. A possibilidade dele existir é uma possibilidade quase de socorro, que a gente tropece em algum lugar, que alguma coisa dê errado, porque alguma coisa precisa fugir da nossa maneira de pensar, porque senão a gente não consegue se agarrar em nada, assim. Talvez o trabalho também lida muito com a ideia de entendimento, assim. Talvez não conseguir capturar tudo sobre o trabalho o tempo inteiro para a gente também é importante. Ter essa possibilidade de não saber o que fazer em algum momento, e isso criar algum tipo de fragilidade, me coloca dentro do trabalho de novo o tempo inteiro, assim. Talvez esse eco me devolve para dentro do trabalho quando a gente sabe que quando bate 2 vezes é pausa, ou que, enfim, alguma coisa se abre quando alguém faz alguma coisa. Eu não sei, eu sinto que é um trabalho que a gente se coloca desafios assim para pensar. A gente, de alguma maneira, tentava fazer um trabalho que não correspondesse direto ao pensamento da dança, sabe? Um trabalho que tem um início, um meio, que culmina num fim que é espetacular, que, enfim, a gente queria um trabalho que tudo que estivesse acontecendo nele está acontecendo enquanto a gente faz, assim. Que tudo fosse espetacular, ou que tudo fosse banal, ou que tudo fosse forte, que tudo fosse fraco, mas que tudo pudesse acontecer junto, ao mesmo tempo. E que talvez um dia seja que não fosse muito forte, mas é a possibilidade de que ele se abriu naquele momento, e é nessa possibilidade que a gente embarcou, assim. Eu sinto que o trabalho tem a ver com a ideia de buraco, de se jogar num lugar que a gente não sabe onde vai dar, mas todo dia a gente precisa se jogar, porque se a gente não se joga, a gente não vai para lugar nenhum, assim. Acho que o lugar de fragilidade para a gente é muito importante, se sentir frágil fazendo o trabalho, porque é se colocar mesmo nesse momento de que a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem a certeza absoluta, porque a gente já fez mais de 100 vezes, que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. E eu acho que o trabalho ganhou muito, ele cresceu muito com o tempo, conforme a gente foi se permitindo deixar esses ecos acontecerem, esses buracos entrarem, a gente não tentar segurar tanto, agora é o começo, essa parte é o meio, agora é o fim. Então tem coisas que acontecem e tem coisas que às vezes não acontecem. Tem coisas que a gente jura que vai acontecer e no dia não acontece. Então, quando a gente se permite deixar esses ecos acontecerem, às vezes a gente se pega olhando para algum lugar e acessando uma outra coisa, e aí, mas o corpo ainda está ali batendo e vivendo, e nada, você volta e você não sabe se você foi, se você voltou, você está ali, sabe? Alguma coisa de continuar junto e acreditando que vai dar certo, que vai chegar. Não dá certo, né? De que vai, de que a coisa vai, de que o eco continua, ele te leva, ele te traz de volta. Então, quanto mais a gente se permitiu deixar esses ecos acontecerem, acho que o trabalho foi ganhando mais densidade, mais camada, mais silêncio, mais buraco, né? E ficou menos 7, 8, vamos lá, e acontece, tipo, a gente se permite entrar num buraco. Toda vez que a gente está antes de entrar, a gente fica assim, ai meu Deus, o que é isso? A gente não sabe o que acontecer, né? Eu posso fazer 100 vezes, e 100 vezes eu vou estar, tipo assim, o que vai acontecer agora? Tipo, a gente entra, e aí a gente só entende depois quando acaba. A gente olha e fala assim, nossa, passamos por isso, né? Tipo, tudo isso aconteceu. Não tem muito uma coisa, ok, agora falta 10 minutos para acabar, e a gente vai, tipo, a gente vive um eco que dura 35 minutos e a gente termina e fala, nossa, foi bom, vamos lá. Sabe, é vivo. Olá, boa noite, sou Israel. Eu acho que vocês já responderam, mas eu vou perguntar de novo, né? Ou enfim, talvez não tenham respondido. Primeiramente, é incrível o trabalho de vocês, que bom que vocês estão aqui e a gente pode acompanhar esse trabalho. Pôde, né? Vocês falaram bastante da relação com o público, né? O jogo com quem está assistindo, né? E o trabalho, né, de vocês acontece. E parece que esse peitar o público, né, jogar com o público, vocês só fazem porque estão juntos, né? Tipo, um encoraja, né, a outra pessoa. Eu queria saber, assim, o que cada um, enquanto pessoas individuais, o que cada um de vocês trouxe para o processo, para a construção desse trabalho, e como que foi negociar isso, assim, para chegar nesse lugar comum, vamos dizer assim, talvez, junto, né? Acho que isso, não tem muito um peitar. Tem uma coisa que só de estar aqui, a presença
eu te olhando, eu não tô te peitando, eu tô te olhando. E o fato de eu te olhar totalmente segura e confiante da minha presença aqui, isso talvez cause esses atritos, esses desconfortos, mas a gente não tá buscando esse confronto, esse olhar. Acho que a gente nunca tá olhando num lugar tipo, e aí, eu tô te olhando, assim como eu tô te olhando, eu tô te olhando, e eu tô tranquilo de te olhar no olho e de permanecer aqui um tempo te olhando. Não tô querendo te atravessar, eu tô querendo estar presente com você. E aí, nessa troca, nessa presença, muitas coisas acontecem. Mas não tem muito esse embate de quero te confrontar, quero que você me veja enquanto eu tô me sentindo bem fazendo isso, enquanto eu tô presente aqui. Eu poderia ficar olhando para cada um de vocês durante horas e eu estaria bem com isso. E eu não estaria querendo me bater, né? A gente quer desde o começo tirar essa pressão de tipo, não temos raiva. Esse trabalho não fala sobre raiva, a gente não tem raiva do mundo, raiva de ninguém aqui, na raiva de nada. A gente só tá aqui vivendo a presença. E sobre negociar, a gente é muito diferente. A gente se conheceu fazendo esse trabalho, porque a gente não se conhecia antes. A gente, a gente nem tinha se visto antes de começar a fazer esse trabalho. Então, lógico, hoje em dia a gente tem muita coisa que atravessou a vista da outra, mas acho que a gente não negocia essa, essa personalidade, essa presença. Assim, o trabalho acho que é tão bom porque a gente não negocia a nossa presença. E acho que muito do que tinha lá em 2018, que era isso, a gente queria poder fazer um trabalho onde eu não precisasse negociar a minha presença, a minha existência, né? Porque eu já tive mais essa vez de ser bailarina e de dançar numa companhia e de ter tem que ter isso, tem que ter aquilo. E precisar caber num formato. Eu nunca precisei caber nesse trabalho. Ele sempre foi sobre eu, quem eu sou hoje. E a gente se conecta muito nisso. Tipo, a gente é completamente diferente muitas vezes. E em muitas coisas a gente é muito próximo. Então, eu não sei dizer onde eu estou negociando e aonde eu estou cedendo, mas isso acontece, mas eu não sinto. Mas tem muitas coisas, assim. Por exemplo, agora apareci com essa unha, assim, Davi nem tinha visto, assim. Eu cheguei com essa unha. Nunca teve essa unha no trabalho. E tá sendo parte agora. Tipo, não foi uma questão, tipo, ai, será que cabe? Cabe porque sou eu. Então, tá cabendo agora. Já tive cabelo louro, bigode louro, já tive mil coisas, a gente já teve mil momentos e tudo sempre coube, porque sempre foi sobre a gente. Então a gente nunca precisou negociar nossa existência para caber no trabalho. Não sei. Eu acho que também a gente tem, assim, tinha um princípio no trabalho que era alguém sugeria alguma coisa e a gente embarcava nisso até o fim junto, assim. E a gente depois percebia se fazia sentido ou não, se ficava no trabalho ou não. Mas sempre foi, queria sugerir isso, vamos ver o que vai acontecer enquanto a gente faz isso, assim. Em relação às pisadas, em relação às poses, em relação a tudo no trabalho, assim. Eu também sinto que uma coisa que o Wallace falou, a gente não tem, assim, uma coisa... Embora estejam empurrar para a gente essa ideia o tempo inteiro, logo porque a gente fala sobre autodefesa, essa coisa de uma raiva ou de uma presença raivosa pré-estabelecida enquanto faz o trabalho. Obviamente, eu fico com raiva durante o trabalho em algum momento, algumas vezes me dá raiva, sim, de alguma coisa que acontece, enfim, ou alguém sente raiva do que acontece, porque isso faz parte da nossa relação enquanto humanos. Mas eu sinto que o trabalho ele também é uma possibilidade para as coisas acontecerem e esses espaços eles se resolverem enquanto o trabalho ele acontece, ou não se resolverem, assim. Mas eu acho que enquanto performatividade, para a gente era importante jogar qualquer coisa, jogar coisas durante o trabalho, e a gente se agarrava nessas coisas e ia até onde dava, assim, até o limite das coisas. Essas pisadas no início eram pisadas longas, que a gente ficava durante a sala, até definir qual seria a pisada, a gente pisou muitas coisas, durante muito tempo, pisou até ficar com o pé machucado, pisou até não ter mais joelho. Enfim, tem uma coisa também do limite para a gente que era importante, mas depois a gente foi, de alguma maneira, tentando pegar alguma coisa e se organizar a partir disso. A gente compra muito a ideia, né? Tipo, do outro, fala assim, vai, tipo, o que é isso? Não sei, mas vamos fazendo, vamos. Sim, A gente vai muito. Tem a coisa de comprar a ideia, de ter ideia, de comprar a ideia, de ir até o limite e depois perceber se faz sentido ou não, que pra gente é importante, assim. Então, eu acho que é isso. Obrigado. Olá, boa noite a todos e todas.
Parabéns pela performance de vocês. Eu sou a Thaisa, sou surda, e o Jonathan está fazendo a interpretação da minha voz nesse momento. Bem, maravilhosa a apresentação de vocês, a performance, e eu gostaria de perguntar quais são as principais metáforas que existem dentro desse processo de vocês. Fiquei muito pensando se vocês fazem alguma relação geográfica com o espaço colonial, e a partir disso uma busca da aceitação do corpo. Eu vejo que também há um ponto de luta muito forte na coreografia de vocês, e eu queria saber se tem algum debate com questões coloniais relacionadas a isso, nesse sentido geográfico do espaço e do corpo de vocês, como se movimenta. Obrigado pela pergunta. Eu acho que sim, tem relações diretas com questões que para a gente são super importantes. Eu não sei se tem alguma metáfora, talvez não tenham metáforas exatamente sobre coisas. Talvez porque a gente sempre fala que talvez o trabalho ele não é uma metáfora para falar da violência, ele não é uma metáfora para falar sobre corpos negros e violência. Isso para a gente não interessa esse tipo de discussão, não como ele estava sendo feito num certo momento. Mas sim também, assim, a violência para a gente é uma palavra que é importante, porque a gente fala de autodefesa, então não é uma palavra que não tem como estar em jogo quando a gente fala desse trabalho. Mas eu sinto que talvez a autodefesa seja uma ideia que corresponde ao trabalho, assim. E geralmente também empurram para a gente alguma coisa sobre capoeira, ou sobre jiu-jitsu, ou sobre outras coisas, que foram coisas que também a gente pesquisou no início do trabalho, assim, mas eu acho que talvez tenha um pensamento sobre essas práticas que não interessam, que são práticas que, de alguma maneira, elas abrem possibilidade para que coisas possam acontecer. Assim. Quando você, sei lá, aprende a lutar, você aprende a atacar e a se defender, né? Teoricamente. Mas na luta, a possibilidade de atacar e defender ela acontece o tempo inteiro, né? Você não sabe exatamente de quando precisa se defender, quando precisa atacar, mas você tem essas ferramentas e usa essas ferramentas quando alguma coisa acontece. Esse trabalho também ele é essa possibilidade. A gente tem algumas ferramentas que a gente usa elas de alguma maneira durante algum momento do trabalho, mas a gente nunca sabe quando usar ou se vai usar. Hoje a gente fez uma coisa no trabalho que a gente não fazia, sei lá, há 5 apresentações pelo menos. Eu falei, tem isso no trabalho, né? Tinha esquecido. Então a gente sabe que a gente tem essas ferramentas, a gente usa quando a possibilidade ela aparece, assim. Eu sinto que talvez seja essa a nossa maior aproximação com a ideia de luta, talvez. E também nunca foi nosso desejo de mimetizar algum tipo de luta durante o trabalho, assim, ou dançar alguma coisa que fosse perto de capoeira, ou mimetizar alguma coisa que fosse judô, enfim. Mas eu acho que tem uma coisa de uma prática de autodefesa, talvez o trabalho que ele quer corresponder, que é uma prática que talvez não esteja do tempo, que não seja sistêmica, mas que acontece quando a gente está aí no mundo, assim, tipo. Eu nunca aprendi a me defender sistematicamente, mas me defendi porque eu estou aqui vivo até hoje. Então, tem alguma maneira dos corpos se defenderem que está aí, que a gente sabe que está aí no mundo. Assim. Talvez a gente não dê nome ou cada um nomeie de uma maneira que queira nomear, mas a gente sabe que está aí, que ela está em jogo, que a gente usa quando precisa usar. Então, talvez o trabalho ele negocia com as nossas ideias de autodefesa nesse sentido. Assim. Que seja um olhar, que seja um deboche, que seja uma pisada, que seja um gesto, mas alguma coisa nossa do trabalho ele está aí. Então, para a gente, talvez seja essa a nossa maneira de pensar autodefesa, que não seja essa de mimetizar um tipo de violência, mas que seja essa de alguma maneira, recusá-la ou apostar nela quando ela aparece. Porque eu acho que a violência ela é muito complexa, ela não é só uma coisa de bater e devolver, assim. Ela é mais complexa, a gente sabe que ela é complexa. Então, eu acho que o trabalho talvez ele lida mais com uma ideia mais complexa de violência do que essa de bater e apanhar ou de devolver. Porque eu acho que essa é fácil, assim. Bater em todo mundo. Gente, essa foi a última pergunta de participação. A gente quer agradecer os convidados, ao Wallace, Davi, Miro. A gente quer convidar vocês agora para ir para um coquetel também, que a gente preparou para vocês. Tem uma saída aqui. Deixa eu só dar as orientações e a gente agradece todos. Tem uma saída que pode ir reto por aqui, sair no jardim, só que essa saída não tem acessibilidade, ou pode ir por dentro do museu e fazer a volta. A gente vai receber vocês ali no jardim. Obrigada mais uma vez, gente.
Muito obrigado, gente. Obrigado. Quem quiser fazer a pergunta, a gente pode conversar também, tá, gente? Obrigado, gente. Valeu.